o escorpião é regido por Plutão e o discípulo é o Judas Iscariotes. Quando a gente fala que o Judas Iscariotes é de escorpião, a turma já reclama, né? Porque supostamente teria sido traidor. Mas na real, recentemente surgiu agora esta revelação. A dona Emi, essa senhora que me ensinou, já dizia isso há mais de 30 anos, que o escorpião na realidade ele era um insubmisso, ele era um rebelde, um revolucionário, ele era um subversivo, ele não queria ficar escravizado à dominação dos romanos. Então ele viu na figura de Jesus um carisma e um poder, uma força que ele imaginou que se Jesus fosse preso, com toda aquela bondade, aquela capacidade curativa, aquela capacidade de fazer milagres, aquela popularidade que ele tinha, ele conseguiria criar uma condição para fazer uma revolução, estourar uma revolta do povo contra a dominação romana. Então, vocês podem ver que ele tem uma posição de quem está vendo alguma coisa que ninguém mais enxerga. Então o escorpião tem esse poder de ver através da forma, enquanto que o taurino se encanta com a aparência e com a forma, o escorpião procura a essência e o conteúdo. Então o que o escorpião vê através da forma, o taurino percebe na manifestação, na expressão externa. Então, os escorpiões são os organizadores, os administradores, são pessoas com grande dom, grande talento para terapias, para psicologia, são pessoas que percebem o que está oculto, invisível, latente, potencial nas pessoas e nas coisas, e eles querem provocar e cutucar as pessoas para demonstrar e para expor essas qualidades, esses talentos, e às vezes eles são cirurgiões que esquecem de dar anestesia. Então às vezes a cura do escorpião é mais dolorida do que a doença. Então são pessoas que são capazes de dizer as coisas mais contundentes de uma maneira muito parecendo assim, muito inconsciente do impacto e da reação que aquilo é capaz de causar nos outros, né? Então nós temos que dizer sempre para os escorpiões não esquecer de dar anestesia antes de passar o bisturi, né? Senão o doente vai ficar mais traumatizado da cura do que da própria doença, né? Então, do outro lado, os taurinos têm a tendência de ficar dando anestesias e não partir para a cura e para a transformação e para a solução dos problemas. Então eles têm que aprender a ter o sangue frio do escorpião, de cortar para curar. Enquanto o taurino se preocupa com a sobrevivência pessoal dele, o escorpião procura a sobrevivência da coletividade, da sociedade e do grupo. E às vezes, para a sobrevivência do grupo, ele não tem nenhum sentimento de pressionar e de exigir e de forçar as pessoas a dar o máximo de si, tá? Enquanto que o taurino é protetor, ele não quer cortes, ele não quer perdas, ele não quer se magoar, ele não quer ferir, ele não quer sofrer. Então, para que isso aconteça, ele é capaz de se subjugar, de se submeter e de se escravizar aos seus desejos. Enquanto os escorpiões são capazes de se transmutar, de renascer e de se desprender, desapegar dos seus desejos e recomeçar tudo novamente. Então eles são capazes de renascer das cinzas. Os antigos colocaram o símbolo do escorpião porque esse é um animal que 8 vezes na vida muda de casca, e cada vez que ele muda de casca ele perde uma parte inteira do seu intestino que ele regenera. Então, uma das fundações do símbolo do escorpião é o poder de regeneração. E a mãe, a fêmea de escorpião, quando ela não tem que dar de comida, quando ela não tem alimento para dar para os filhotes, ela deixa que eles comam a sua própria casca. Então é um símbolo de sacrifício
pela sobrevivência da espécie, né? E os africanos achavam que o escorpião era imortal, porque quando eles batiam com um pedaço de pau numa fêmea de escorpião, aqueles escorpiãozinhos que estavam guardados nas dobras da casca dela, saíam tudo correndo. Então eles achavam que o escorpião era um animal que tinha um poder mágico de se ressuscitar da morte, né? Então, as pessoas do escorpião têm esse grande poder de resistência. O escorpião era um animal de 2 metros de comprimento que vivia no mar, e há 400 milhões de anos atrás ele saiu do mar e foi para a terra. E ao longo desse tempo ele foi encolhendo a ficar um bicho de 20 centímetros. E ele fez isso para poder sobreviver. Então, os escorpiões, as baratas, todos esses bichos, esses insetos, têm essa grande capacidade de resistência, que é uma característica dos signos de água. As pessoas de peixe, escorpião e câncer têm esse poder de renascimento, de regeneração e de resistência, de tenacidade. Então nós temos agora o eixo Gêmeos e Sagitário. Se há alguma dúvida que o Da Vinci foi intencional em fazer a Santa Ceia ligada aos signos do zodíaco, a figura de Mateus, que é o terceiro ali à direita da mesa, vocês vejam que ele está com o rosto virado para o Áries e para o Touro, e com os braços direcionados para o grupo próximo a ele. Então ele está bem claramente dividido entre a esquerda e a direita. Então os geminianos têm essa característica comunicativa de ser uma interface, de ser aquele que faz o intercâmbio, aquele que movimenta, que dispersa, que espalha, que põe os grupos e as pessoas em contato. Ele é Mateus, é o discípulo mais jovem. Vocês podem ver que o Da Vinci botou uma figura bastante jovial. Ele é o repórter da vida de Jesus, ele que escreveu um dos primeiros depoimentos sobre a trajetória de Jesus, e Da Vinci iluminou os órgãos de comunicação. Ele é o jovem, o Mercúrio na mitologia, ele mesmo se declara um deus, né? Ele desce da árvore onde ele estava como um bebê protegido dos ataques dos animais. Ele se desamarra das suas vestes, ele rouba os bois do Apolo, sacrifica os bois e se declara uma divindade, né? Depois ele amarrou uns galhos de árvore no rastro dos bois para o Apolo não descobrir onde tinham parado o gado dele. E 2 gralhas, né, que também são regidas por Mercúrio, viram tudo aquilo e contaram para o Apolo o que tinha acontecido. O Apolo ficou enraivecido, foi falar com a mãe de Mercúrio, e ele disse: não, ele é um bebê, como é que ele poderia descer da árvore e roubar os seus bois? Aí ele foi se queixar para Zeus. Aí Zeus, que é Júpiter, mandou chamar o Mercúrio, e diante de Zeus ele não pôde mentir mais, e então admitiu que tinha realmente sacrificado os bois do Apolo. Então Zeus o condenou a ficar presente em todo lugar que houvesse um contrato, uma negociação. Ele deu asas para ele nos pés e um capacete alado, e ele se tornou então a divindade das comunicações e do comércio.